Bem, pessoal, o meu plano é trazer para vocês a segunda parte do vídeo Realismo Capitalista, né, do livro de Mark Fisher. Só que eu mudei de ideia, né? Eu resolvi trazer para vocês hoje uma perspectiva nova sobre um acontecimento histórico. Agora, no mês de agosto, entre 6 e 9 de agosto, vão fazer 78 anos que as bombas atômicas foram usadas pela primeira vez, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, eu resolvi trazer para vocês análises novas, com base em algumas documentações da época de relatórios das reuniões dos japoneses. Bem, e para trazer essa perspectiva, né, essa visão que é diferente da historiografia tradicional, eu vou me utilizar basicamente de três livros. Um é o Rise of the Sun, de John Toland, outro é Mitos sobre a Segunda Guerra, e um terceiro livro, que não é bem um livro de história, mas ele faz análise de documentos historiográficos, que é os 5 mitos das armas nucleares, de Ward Wilson. Esse é o principal livro que eu vou trabalhar, né? Em algum lugar da tela aqui vão aparecer esses livros. E o que é que traz esses fatos de diferente do que já é conhecido pela historiografia tradicional? Basicamente, eles não trazem nada de novo, né? Eles só trazem uma perspectiva que nunca foi tão bem explorada pela historiografia tradicional, por um motivo muito simples, que foi, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos ele meio que toma ali a hegemonia cultural do resto do mundo, né? O Brasil, por exemplo, ele é muito influenciado pela cultura dos Estados Unidos. E com isso, né, depois, principalmente depois da queda da União Soviética, começou a ser disseminado várias e várias questões, até com relação também à Segunda Guerra, como filmes, séries e etc, né? Um exemplo disso é o Resgate do Soldado Ryan, que coloca ali o dia D como sendo o dia da virada dos aliados contra o eixo, que na verdade não foi, né? Enquanto os Estados Unidos entram na guerra ali já em 44, no caso na Europa, né, no lado europeu, que eles já estavam no Pacífico lutando contra o Japão, a União Soviética ela é responsável por abater cerca de 75% do efetivo da Alemanha, né? Ou seja, a cada 10 homens que foram derrotados da Alemanha nazista, cerca de 7,5 para 8 foram derrotados pela União Soviética. Esses relatos, né, que não foram muito bem explorados, meio que para que ficasse uma visão única da história, e a história ela não tem uma visão única. Cada um que lê ou que analisa documentos históricos pode perceber coisas novas e dali está extraindo novas informações e novos debates historiográficos, né? A história ela nunca tem um lado só, o lado certo ou o lado errado, né? São acontecimentos e você vai ter a história vista de baixo, a história vista de cima. Depois eu posso, em outro vídeo, falar um pouco sobre essa relação de história vista de baixo, história vista de cima e como é que ela se diferencia. Mas o fato é que a história ela tem vários lados, digamos assim. Então, alguns desses lados, durante muito tempo da historiografia tradicional, foram deixados a par e não foram debatidos. E basicamente, o que esse livro traz, os 5 mitos das armas nucleares, é que a invasão soviética da Manchúria, na madrugada do dia 9 de agosto, foi muito mais importante para a rendição japonesa do que as bombas atômicas em si, de Hiroshima e de Nagasaki. Bem, a priori essas informações podem soar um pouco estranho, porque a gente aprendeu desde sempre que o Japão se rendeu porque os Estados Unidos utilizou das grandes armas de destruição em massa, as bombas atômicas. Só que, na perspectiva histórica, não foi bem assim, né? Frank Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, antes do Truman assumir, ele já vinha conversando com a União Soviética, com Stalin, né, lá na Conferência de Yalta, para que ele ajudasse ali no Pacífico para pôr fim de vez na Segunda Guerra, né? A essa altura, a maré já tinha virado ali no leste europeu, a União Soviética já estava avançando sobre a Alemanha, né? Só que o Stalin ainda não tinha, né, conseguido conquistar a Alemanha e não estava tão perto assim de Berlim. Então ele disse que tinha que esperar e que o ataque só estaria pronto daqui a 3 meses. Ele daria mais 3 meses para tomar Berlim e para que ele se voltasse para o Pacífico ajudando os Estados Unidos. Isso iria acontecer depois, né, já com Truman, na Conferência de Potsdam. Ele vai conversar de novo com Stalin e Stalin se programa para fazer o ataque ali na Manchúria. E aí, como é que o Wilson ele trata nesse livro dele? Né? Ele trata por algumas perspectivas diferentes. Ele vem fazendo as análises por pontos de vista diferentes. Ele vai analisar o tempo, ele vai analisar a escala, né, a escala de destruição daquelas bombas, e vai analisar também a questão estratégica do Japão para com tanto os Estados Unidos como para com a União Soviética. Então vamos lá. Partindo do primeiro ponto, que é o tempo,
que é que o Wilson vai dizer? Ele vai dizer que, partindo da perspectiva dos Estados Unidos, né, partindo da perspectiva da bomba, de quando ela foi criada até o momento que ela foi utilizada, o fator principal para a rendição do Japão vai ser sim a bomba, né? Mas se a gente parte do pressuposto da perspectiva dos japoneses, o fator principal vai ser sim o dia 9. Por quê? Porque a primeira bomba é lançada no dia 6. E eles não convocam o conselho para se reunir e para discutir os termos de rendição, né? Os termos de rendição do Japão já tinham sido dados pela Conferência de Potsdam, que tinha acontecido em julho de 1944. E eles não vão conversar sobre isso no dia 6, nem no dia 7, nem no dia 8. Eles vão se reunir no dia 9, pouco antes da bomba de Nagasaki ter sido jogada. E curioso também que o ministro de Relações Exteriores, né, ele vai pedir uma reunião. Logo no dia 8, 2 dias depois, né, do primeiro ataque de Hiroshima, ele vai pedir uma reunião e o ministro não vai fazer essa reunião, né? Ele não vai solicitar para os comandantes essa reunião. Não achou tão importante assim, digamos. Mas no dia 9, pouco antes, né, da bomba de Nagasaki ser lançada, a bomba foi lançada ali no final da manhã, pouco depois das 11 horas, o conselho já estava reunido. Porque eles estavam debatendo ali o ataque da União Soviética. A União Soviética, como eu já havia falado, ela começa a atacar a Manchúria na virada do dia 8, na madrugada, né, início do dia 9 ali. Então, quando os comandantes souberam disso, aí sim eles convocam o Conselho Supremo ali do imperador, né, japonês, era imperador na época ainda, e eles vão debater os termos de rendições dessa forma, né, já no dia 9. Então, nem a bomba de Hiroshima, que foi lançada, e nem a bomba de Nagasaki, que eles só souberam depois da reunião, foi um fator principal para que eles começassem a debater sobre os termos de rendição. E aí o Wilson vai trazer a seguinte pergunta, né? Se de fato as bombas atômicas elas impactaram, como sempre foi passado para a gente, de tal forma que gerou a rendição, por que não se convocou logo um conselho para que fosse debatido o que estava acontecendo e os termos de rendição que foram dados? E aí o segundo ponto desse primeiro mito sobre as bombas atômicas, sobre as armas nucleares, na verdade, que ele traz é a escala. Como assim a escala? Em 1945, os Estados Unidos ele colocou em prática o maior e mais intenso bombardeio já visto, né? Depois daquele, nunca mais na história aconteceu. O Japão ele teve ao total 68 cidades destruídas, né? Sendo que dessas 68, apenas 2 pelas bombas atômicas. Então, eles estavam sendo bombardeados diariamente. Não era nenhum tipo de surpresa. E eles tiveram cidades totalmente, parcialmente destruídas. A bomba atômica, naquele momento, apesar dos japoneses já terem conhecimento de armas nucleares, eles também já tinham pesquisas sobre armas nucleares. Para eles, naquele momento, eles não sabiam que era uma bomba atômica. Eles estavam sendo bombardeados mais uma vez. Daí, para vocês terem ideia, um bombardeio normal, né, ele tem entre 4 e 5 quilotons. Né? A bomba de Hiroshima ela tinha mais ou menos 16 quilotons e meio e a bomba de Nagasaki tinha 20 quilotons. Em relação à escala, né, ele vai fazer a seguinte análise. A bomba de Hiroshima, com relação a mortes civis, ela vai ficar em segundo lugar. Né? Com relação a quilômetros quadrados destruídos, ela vai ficar em quarto lugar. E com relação à porcentagem da cidade destruída, a porcentagem que foi destruída da cidade, ela vai ficar em 17º lugar. Ou seja, tiveram diversos outros bombardeios mais impactantes, que causaram mais destruições e mais mortes, do que a bomba de Hiroshima. Por que os outros 66 ataques não causaram tanto impacto no Japão? Já que houveram ataques que causaram mais mortes, que causaram mais destruição. Bem, um outro ponto que é trazido por Wilson é o significado estratégico desse ataque da União Soviética à Manchúria. Por quê? O Japão ele já tinha um histórico, desde a Rússia czarista, de entrar ali em conflito. Né? Aí quando vem a União Soviética também vão existir alguns conflitos ali até o início da Segunda Guerra, quando eles dois vão fazer um pacto de não agressão. Porque nenhum dos dois queria ficar se preocupando com suas fronteiras, no caso ali da Manchúria, né? Da China, não propriamente do Japão. E quando esse pacto é quebrado, ela acaba com qualquer esperança do Japão, que eles tinham esse plano também, era uma das opções que eles queriam usar, acaba com a opção deles fazerem algum tipo de tratado de rendição com melhores condições. Né? O Japão ele tinha um imperador, né? O Hirohito, e ele era tratado quase como uma divindade divina ali. Né? Então eles queriam preservar aquilo, queriam preservar a sua cultura, queriam também se resguardar sobre questões de crime de guerra. Né? Em agosto, a Alemanha já tinha sido tomada, a Berlim já tinha sido tomada, e já estava acontecendo ali as movimentações de algumas punições, vendo como é que seria feito
para os nazistas, no caso, né? E o Japão queria evitar isso. Então, a União Soviética atacando e quebrando o pacto de não agressão, que tinha mais ou menos ali um ano para frente, a gente está em 1945, o pacto tinha mais um ano para frente, e eles quebram esse pacto antes. Então, o Japão acaba com essa opção para eles. Então, uma outra opção deles era enfraquecer o exército dos Estados Unidos, né? A gente sabe que o Japão ali são várias ilhas, e os Estados Unidos eles iam avançando, atacando ilha após ilha. Só que a perda de homens em um ataque anfíbio, aportando, ela de fato é muito complicada. A gente vê um pouco disso ali no filme do Resgate do Soldado Ryan, que eles aportam ali, se não me engano, na praia de Omaha, e a gente vê que aquele início de filme ali ele é bem violento, e de fato era assim mesmo. E aí, na Batalha de Okinawa, que é uma ilha pequena, ali foram mortos mais de 14 mil soldados americanos, né? Fora os feridos. E demorou praticamente 3 meses para aquela batalha para eles terminar e eles tomarem aquela ilha. Então, os Estados Unidos ele queria evitar mortes. Estimava-se que cerca de 400 mil vidas americanas poderiam ser perdidas se eles continuassem com essa tática até chegar no Japão propriamente dito. Então, eles resolveram usar a bomba atômica também por isso, né? Na época houve muitos debates morais sobre usar ou não. A gente está vendo aí agora o filme Oppenheimer, eu não assisti ainda, pretendo assistir, mas no filme, pelo que eu vi algumas críticas, existe esse debate moral, até do próprio criador das bombas atômicas. Então o ataque soviético ele vai liquidar as duas opções que o Japão tinha, né? A primeira, para tentar uma rendição melhor através da União Soviética, isso não vai mais acontecer, e a segunda, de tentar enfraquecer os Estados Unidos até que ele desistisse ali de dar continuidade à guerra, né? Porque ele não conseguiria dar conta em duas frentes. Apesar de ele ter muitos soldados, eles não conseguiam dar conta em duas frentes de guerra. E aí, em resumo, basicamente, o que ele traz é que a invasão da União Soviética foi também um ponto principal para a rendição do Japão, né? Como ele fez a análise do tempo, ele fez a análise da escala, ele fez a análise do significado estratégico desse ataque com relação ao Japão. E quando a gente analisa esses 3 pontos, a gente tende a entender que sim, a invasão soviética teve um grande impacto. Eu não estou dizendo que as bombas atômicas não tiveram impacto, tá? Eu só trago uma perspectiva de que existiu um outro fator também muito importante. Inclusive, um almirante da Marinha japonesa, posteriormente, ele vai dizer que sim, que a invasão da União Soviética foi muito mais importante do que as bombas atômicas em si, né? E, inclusive, também alguns generais ali queriam manter a guerra, né? Eles queriam lutar até a morte de fato, inclusive usando civis se fosse preciso, né? Não queriam se render, né? Aquela coisa da honra japonesa e tudo mais. Houve até a tentativa de um golpe, né? Depois que já estava ali decidido a questão da rendição, de que eles iam se render sim, houve uma tentativa de golpe para que a guerra fosse continuada, mas esse golpe falhou. Então, atribuir as bombas atômicas o único fator, ou fator principal para a rendição do Japão, é uma história que é boa para todo mundo, né? Nesse sentido. É boa para os japoneses, porque agradaria ao lado ao qual eles se renderam, né? Que eles se rendem aos Estados Unidos, e foi os Estados Unidos que fez uma ocupação no Japão durante anos, até 1957, se não estiver enganado, e eles, com isso eles iam manter, né, a legitimidade do imperador, ainda que os Estados Unidos estivesse ali na região, mas ainda assim eles teriam algum tipo de autonomia, né? Foi bom para os Estados Unidos, porque eles pouparam vidas americanas. A gente sabe que a opinião pública não ia gostar de mais e mais vidas de soldados americanos sendo perdidas, e também justificou o grande gasto com as pesquisas das bombas atômicas, né? O projeto Manhattan. Então, o significado do Japão ter sido rendido pelas bombas atômicas era uma história que agradava a todo mundo. E aí, com o fim da União Soviética, lá em 90, né, 89 para 90, começa de fato a ser, na verdade, pouco antes disso já, né? Já começa a ser a se formar uma historiografia tradicional, aonde o Japão ele se rende pelas bombas atômicas, né? Eu acho que poucas pessoas que estão vendo esse vídeo sabiam dessa invasão da União Soviética e que ela tinha tido tanta importância, tanto estrategicamente como a questão da guerra mesmo, né? Que ela derrotou boa parte do exército japonês que estava ali na Manchúria. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou tentar trazer o vídeo do realismo capitalista o mais rápido possível. E até mais.